Fala, meus amigos corintianos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, que já está se preparando para o jogo do final de semana contra a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação e bastidores do Corinthians também em relação ao novo presidente. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. É uma crise financeira e institucional de todas as ordens. Mas agora precisa achar um dinheirão, uma bagatela para pagar o Memphis em até 15 dias? Que história é essa? 20 milhões para pagar o Memphis? Aproximadamente 20 milhões. Por quê? O Memphis atingiu, conseguiu atingir todas aquelas metas de participações em gols, em jogos. Dessas metas são 11 milhões. O salário dele, 6 milhões, já são 17. E tem também 5 milhões e meio de luvas. Só que as luvas dão uma aliviada, a não ser que tenha algum problema com a patrocinadora, mas a patrocinadora Master do Corinthians é a responsável no contrato por pagar as luvas do Memphis. Eles, dos 6 milhões, eles não pagam metade, né? Eles pagam 1,5 milhão. O Corinthians fica com 4,5 milhões. Nossa, pra pagar a maior parte. A maior parte, só que eles também pagam as luvas. Então, assim, a patrocinadora está cumprindo tudo certinho até agora. Então, assim, nós estamos falando de mais de 20 milhões. Como que o Corinthians vai pagar isso? O Corinthians recebeu o dinheiro da Nike, são 50 milhões. E o Corinthians recebeu o dinheiro do Furquim, que não era para receber, mas agora é bem-vinda essa grana. Já são mais 14 milhões. Só que tem um problema. Tem o fluxo de caixa, tem que pagar o Memphis, tem que pagar o Santos Laguna, né? Eu tenho até as informações para a gente falar daqui a pouco sobre a questão do transfer ban em Santos Laguna. Sim. Então o Corinthians ele tem que... ele não pode chegar e pegar toda a grana da Nike e pagar o Memphis, ou pegar toda a grana da Nike e pagar o Santos Laguna. Tem muita coisa, é muito pepino, muito BO, né, que o Osmar Stabile, por enquanto, tem para resolver, porque segunda-feira tem a eleição. Ser tesoureiro do Corinthians nesse momento não está uma tarefa muito fácil, nem um né? Pouco, nem um pouco. Nem um pouco. Organizar tudo isso. E o Corinthians vai tentar parcelar aí ver se o Memphis aceita uma parcelinha. Mas esse prazo de 15 dias, por que tem que ser em 15 dias? Não, porque no contrato até quarta-feira os 11 milhões. Então já... Porque senão volta para aquele problema, né? Ele pode aparecer para não treinar, pode fazer uma notificação. O Corinthians tem um problema de jogador mimado, né? Então o Memphis, ele deixou de treinar e alegou... Olha a corneta, gente. Não, ele deixou de treinar e alegou que estava chateado. Ele falou, não teve tipo... Tudo bem que tem um lado bom da história, não inventou desculpas, né? Furou o pneu do carro, aconteceu não sei o quê. Não, ele chegou e falou, não, estava chateado e não vim. Então, assim, mimado. Então, mas é aquele tema, a gente fala mimado. Você não tá chateado, não, né? Aqui não, né? Não, mas tá com salário em dia, então. Mas se a concorrência aparecer com qualquer dinheiro, ele vai, viu, gente? Ele falou aqui, ó, se o Crespo der uma moeda pra ele vai. Tem uma feira perto da casa da Luísa, na Rua Aurélia. Eu vou que dar meu endereço, né, gente? Obrigada, PVC, pelo... Não dei seu endereço. Eu só falei um dia. Ótimo. Tô falando que é perto da sua casa. É perto da minha casa. Domingo a feira. É a feira domingo. Ainda bem que ela não é corneta. Se é o meu estilo lá, o torcedor... Se você for ali... Mas a marca ali, ó, vai aparecer na porta da casa dessa pessoa. Se você for ali na barraca certa e aparecer o cara pegou de primeira, ele é capaz de te dar 20 milhões. Como é que é? Hã? O quê? Não entendi nada. Na barraca do milho. Gente, ele quis superar a piada do Samir, entendeu? E eu tô comportado porque eu me segurei. Ele falou que o Lucas jogou 60, né? Minutos, né? Eu falei, exatamente. O Crespo falou pra ele, 60, vai ficar no banco. Gente. Então, eu até me perdi aqui. 15 dias para pagar, senão ele fica chateado. Isso. Agora, quarta-feira, né? E ele já disse ficou chateado? Quarta-feira, 11 milhões. Tá, o melhor jeito de arrumar os 20 milhões é ir na barraca lá na feira da Rua Aurélia. É que assim, o Corinthians precisa arrumar 17, né? 17... Tá tranquilo. 15, né? Porque a patrocinadora paga um pouco do salário e os 5 milhões e meio de luvas. Então, o Corinthians tem que arrumar 17 para pagar o Memphis.
E vai arrumar? Como é que tá essa conversa? O Corinthians pretende quitar isso em dia ou vai ter que conversar de novo com o Memphis para ele não ficar chateado novamente? O Memphis é prioridade. Por quê? Porque se o Corinthians quisesse, o Corinthians já teria resolvido o transfer ban. Só que não é que se o Corinthians quisesse, o Corinthians não pode, na verdade. Porque ele podia pegar os 50 da Nike e dar 34 lá e resolver a situação com o Santos Laguna. Mas eu já posso entrar nesse assunto, porque está ligado um ao outro, né? Não, tranquilo. Porque o Corinthians fez as propostas para o Santos Laguna. Lembrando, gente, que só para a galera que não está muito situada, o Corinthians sofreu um transfer ban da FIFA pela dívida que tem com o time mexicano Santos Laguna por conta da dívida com o Félix Torres, né? Então, Sim. não quitou a dívida em dia, né? Uma das parcelas, certo? O Corinthians deu entrada, ele custou 6 milhões, não vou cornetar, né? 6 milhões e meio de dólares. O Corinthians pagou 2 milhões, ficaram faltando 4 milhões e meio de dólares. Aí tinha os 4 milhões e meio eram parcelados, os 2 milhões de dólares à vista. Só que como o Corinthians não pagou, aí teve multas, teve juros. Os 4 milhões e meio de dólares virou 6 novamente. Então, quer dizer, no total, o Félix Torres vai custar o Corinthians, sem salários e luvas, só de pagamento, 8 milhões e meio de dólares. Vai só crescendo, né? Juros, vai entrando aí todas as correções. Então, aí, sofreu o transfer ban, tinha um prazo, né, que era até 11h59, se não me engano, da terça-feira da semana passada, enfim, desses últimos dias aí. Segunda-feira passada. Isso, e aí não quitou a tempo, então sofreu o transfer ban da FIFA, não pode inscrever novos jogadores. O Vitinho, que chegou, ele foi inscrito porque foi antes disso, né? Ele conseguiu inscrever a tempo, então o Vitinho chegou, mas depois já não pode inscrever jogadores. Então o Samir está explicando, né, as consequências disso e como é que o Corinthians agora vai resolver essa situação, porque precisa, né, quitar a dívida, precisa pagar para voltar a inscrever jogadores. Isso, então, por isso que envolve o Memphis, porque a grana da Nike, o Corinthians pegou ali um adiantamento da Nike, o pessoal fala luvas, mas é adiantamento. O Corinthians vai ter que pagar isso com juros também. Então são 100 milhões. O Corinthians escolheu as duas janelas, dividir esse adiantamento de 100 milhões, 50 milhões nessa janela e 50 milhões na janela do final do ano. Ele pegou os 50 milhões, ele não chegou lá no Santos Laguna e falou, toma aqui os 34, tô livre do transfer ban. Não, porque ele tem que pagar o Memphis, tem que pagar muita coisa. Então o Corinthians fez primeiro uma proposta para pagar 30% do valor total da dívida e parcelar o restante. São 10 milhões e 200 mil. O Santos Laguna recusou. Aí o Corinthians foi lá e aumentou a proposta para pagar metade dos 34 milhões. O Santos Laguna recusou. Então, essa situação está travada, porque o Santos Laguna não está aceitando, até porque ele está com a faca e o queijo na mão. O Corinthians já sofreu um transfer ban. O Santos Laguna sabe que o Corinthians vai ter que se livrar desse transfer ban para voltar a se movimentar no mercado da bola. Então, eles estão endurecendo. Até o momento, né, eles não aceitaram nenhuma proposta do Corinthians. Por enquanto parou aí nos 50%. Não sei se o Corinthians vai aumentar para 70%, que é o que eu já ouvi, sim, que a ideia talvez seja essa, mas ainda não oficializou essa proposta de 70%. Por isso que eu acho improvável o Corinthians assinar aquela parceria com o Flamengo que a gente falou semana passada e retrasada. Porque o Corinthians tem uma faca de dois gumes. Ou ele pega o adiantamento da Liga Forte União e prolonga por mais um ano o contrato com a Liga Forte União, ou ele faz uma parceria com o Flamengo, que o Corinthians hoje fatura mais dinheiro de televisão do que o Flamengo. Então, pela parceria de televisão não faz muito sentido. Por outras parcerias, o Corinthians pode perfeitamente, quando tiver estabilizado, dar pelas próprias pernas e se acertar com o Flamengo. Mas se ele se acertar com o Flamengo, ele não tem adiantamento. E o Corinthians está vendendo o almoço para pagar a janta. Então ele vai precisar eu acho ruim as duas opções. Tanto se fixar com um prolongamento da parceria com a Liga Forte União, porque ele vai precisar do dinheiro e vai se amarrar com a Liga Forte União, quanto é ruim se amarrar com o Flamengo por uma parceria que o Corinthians ganha mais que o Flamengo hoje. Mas entre as duas coisas, as duas são ruins. Entre as duas, pelo menos você pega um dinheiro na mão e resolve algumas questões emergenciais. É um Dorival, né? O Dorival, a gente sabe das qualidades, da competência que ele tem, dos títulos que ele já conquistou, da importância que ele tem aqui no futebol brasileiro.
Foi para a seleção brasileira por méritos, porque merecia estar ali diante, né, do cenário que estava apresentado. Não fez um bom trabalho na seleção. E no Corinthians também é bem discutível, embora tenha todo esse contexto que o Samir está trazendo bem para a gente, sobre as lesões que ele vem sofrendo, sobre o elenco desequilibrado que ele tem. E tirando, claro, o transfer ban, toda a instabilidade, né, institucional, que acho que é o principal, né? Toda a instabilidade que o Corinthians passa. Mas qual que é a parcela do Dorival? Dá para a gente avaliar o trabalho do Dorival, do técnico Dorival nesse momento, em meio a tudo isso que está acontecendo no Corinthians? Primeiro, eu acho que tem uma coisa da... Você falou, não é o melhor momento da carreira dele, mas eu acho que tem uma síndrome de Tom Cruise aqui, sabe? Qual é a síndrome de Tom Cruise? Você não vai ganhar o Oscar nunca se você não escolher o melhor papel. Tá. Entendeu? É nova essa pra mim, hein? No Top Gun ele não teve o melhor papel? Mas é o começo da carreira dele. É assim, Ele fez outro Top Gun outro dia. Fez outro Top Gun outro dia, mas ele já estava mais velho. Mas aí ele já estava mais velho. Aí não pode ganhar Oscar? Pode. PVC denunciando o etarismo da academia. Eu tô vendo aqui uma coisa da questão de quantos jogos ele tem nesse momento de Corinthians. Ele tem o quê? 22 jogos? Não, é menos, né? É. O Dorival ele tem 37,5% de aproveitamento e no Campeonato Brasileiro é o que pega. Nos últimos 11 jogos ele só ganhou 1. Esse é o problema hoje do Dorival Júnior, né? Então, o que pega mais é o Campeonato Brasileiro em um aproveitamento de 37,5%. Tem um ponto que assim, eu tô devendo qual é o número de jogos que ele tem até agora. Porque, por exemplo, o Kleber Xavier foi demitido do Santos com 15 jogos. As pessoas acham absolutamente normal. Eu acho um absurdo. Qualquer emprego no Brasil, 3 meses é período de experiência. Não chegou nem a 4 meses, né? Ele São foi 14 jogos, tá? No Brasileiro. No Brasileiro, 14 jogos. 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 35% e meio de aproveitamento. Ele tem mais 6 jogos de Sul-Americana, provavelmente. Vai dar 20 jogos. Não, Sul-Americana ele não jogou, quando foi eliminado pelo Ramon. Tem só as oitavas de final, os 2 jogos. Então são 16 jogos. 16 jogos. Ou seja, sim, 16 jogos não são 3 meses. É o tempo do Kleber, né? Ficou 15, Dorival tem 16. Aí você vai dizer, mas ele teve um mês para trabalhar durante o período da Copa do Mundo de Clubes. Ok, mas trabalhar quem? O Memphis tem um problema de salário. O Yuri volta de lesão e se machuca de ter um problema físico de novo. Clínico, na verdade. Aí o Garro tem um problema no joelho. O Carrilho joga uma enormidade nos 2 jogos das oitavas de final e está fora do resto do ano. O Dorival, o melhor momento da carreira do Dorival recente foi o São Paulo. Ele saiu do São Paulo para pegar a seleção brasileira no período Edinaldo Rodrigues, que estava um caos. As pessoas lá dentro diziam que era o lugar certo na hora errada. Agora a CBF começa a se organizar com o Samir Chaude. Samir é um sucesso. Obrigado. E o outro Samir, o coadjuvante. O outro Samir. Não é que se resolveu tudo, não, longe disso, mas as pessoas estão sorrindo na CBF, diferente do que acontecia. Eu nunca resolvo tudo. Por causa do Samir, as pessoas estão sorrindo na CBF. E aí ele pega o Corinthians nessa panela de pressão gigantesca. É claro que o técnico tem responsabilidade, mas não é tudo técnico. Você pega se o Abel Ferreira tivesse chegado no Corinthians de 2025, ele tinha durado 3 meses. Você estar no lugar certo na hora exata depende de uma série de circunstâncias, mas é o melhor cenário. Claro que tem culpa do Dorival. A maior culpa do Dorival, na minha opinião, é ter aceitado trabalhar nesse Corinthians. O Corinthians é um gigante, mas o Corinthians está numa panela de pressão. Então, assim, a crise do Corinthians não é o Dorival. A crise do Corinthians é o Corinthians. E aí você troca o treinador, troca o diretor executivo, você está só tirando o sofá da sala, você está trocando o problema. Então, não acho que seja esse o problema do Corinthians hoje. Tem que resolver a questão financeira do Memphis, tem que resolver o pagamento para o Cuiabá,
tem que resolver o transfer ban do Félix Torres. Tem que ter um presidente. Tem que ter um presidente, tem que ter uma política de contratações mais baseada em números para você errar menos, para você não depois discutir por que pagou caro no Félix Torres e não conseguiu pagar e ele não joga. Por que você está discutindo o Angileri, que chegou muito bem e hoje é reserva do Matheus Bidu, que há 8 meses o Matheus Bidu não servia para nada e o Matheus Bidu hoje é titular do time. A lateral direita, você pagou 5 milhões de dólares no Mateuzinho, você renovou com o Fagner, emprestou pagando 500 mil por mês ao Cruzeiro. Exato. Aí você empresta o Léo Maná pro Criciúma, de graça, aí você não tem um reserva para lateral. É tudo mal administrado. O Kaká custou 4 milhões de euros, o zagueiro Kaká, que é reserva hoje. E aí você vai demitir o técnico de novo. Sim, que não é demitir o técnico, é demitir o técnico mais uma vez. Não. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com sobre essa derrota do Corinthians para a equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro. Abre aspas, Dorival muda esquema, mas segue sem conseguir dar rumo ao Corinthians no Brasileiro. Desfalques deixam carências no elenco ainda mais evidentes e Timão perde por 2-1 para o Bahia. Não é por falta de tentativas, Dorival Júnior troca peças, muda esquema tático, dá chance a jogadores da base e, apesar dos muitos experimentos, segue sem conseguir dar um rumo ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. Na derrota por 2-1 no sábado, o time voltou a ter mais posse de bola, criou bom volume ofensivo e teve até gol anulado, mas voltou a tropeçar. Nos últimos 11 jogos no Brasileirão, o Corinthians conquistou apenas uma vitória. Dorival tem razão quando aponta as carências do elenco alvinegro. Elas são conhecidas há tempos e ficam ainda mais evidentes quando o time está desfalcado. Ainda assim, só isso não justifica uma campanha tão ruim. O 6º pior aproveitamento no Campeonato Brasileiro. A luta contra o Corinthians é rebaixamento. Mais uma vez, é a realidade do Corinthians. Enfim, essa é uma análise aí do GE.com. Esse momento atual do Corinthians está muito complicado. Precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para se distanciar. Porque tem equipes que estão atrás ali na tabela que tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. Ou seja, se eles ganharem suas partidas atrasadas, a zona de rebaixamento pode se aproximar. E o Corinthians, como vai ter desfalques por um bom tempo, acaba sendo preocupante. E também não consegue contratar porque não tem dinheiro e o transfer ban está ali na cola do Corinthians, né? Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários com esse momento atual do Timão e até o próximo vídeo. Valeu!